muitas pessoas elas fecham o coração, né? Tem dinheiro para comprar um iPhone de última geração, mas muitas vezes não tem sequer um centavo para investir em missão, né? Olá, pessoal! Hoje aqui novamente trazendo mais uma curiosidade para você, aprender mais sobre as coisas espirituais. Eu estou aqui hoje com um amigo, né? Conheci recentemente, mas eu falo que as pessoas de Deus, a gente parece que encontram com elas e já conhecem elas há muito tempo. Estou aqui com o apóstolo Alan, pastor, missionário e mais um monte de coisa. Pai de 4 filhos, um homem de Deus que trabalha para a obra de Deus, e vamos saber de algumas coisas dele, inclusive sobre missões, né? Eu tenho muita curiosidade sobre missões, já fiz alguma coisa em respeito a missões, mas nunca é demais aprender e tirar algumas dúvidas e saber o que está acontecendo de missões aí pelo mundo. Pastor, muito obrigado. Apóstolo Alan, obrigado mais uma vez, né? Por estar aqui, né? Um amigo, né? Se Deus quiser agora para sempre, né? Com certeza, meu. A gente fala que lá na igreja a gente chama de best friends, né? Mais do que irmãos, né? Okay. Que a gente tem amigos que são mais que irmãos. E essa é a verdade. Tem que o velhos mates. Tem o velhos mates. Então, aí você imagina o seguinte, quando essas amizades são firmadas em Cristo, né? Que é muito mais firme ainda. Amém. Mas muito obrigado. E o pastor está aqui na missão, na abertura de uma igreja. E aí a gente começa a entender muita coisa sobre o mundo espiritual. Né? Alguém sai da sua casa de São Paulo, vim aqui para Goiânia, disponibilizar o seu tempo, o seu final de semana, para estar ajudando, trazendo uma palavra na abertura de uma igreja. Não é? É muito bacana. E a gente vai aprendendo a cada dia o quanto as pessoas de Deus, elas se disponibilizam do seu tempo para as coisas de Deus. Então, parabéns. Parabéns a todos aí que estão sempre fazendo a obra. Muito obrigado mais uma vez, né, Marcos, de estar aqui nessa programação, nesse podcast, falando ao coração do povo aqui de Goiânia. De Goiânia. Né? E Goiânia, Brasil, Goiânia para o mundo, né? Para o mundo, né? Eu falo que as redes sociais maravilhosa nesse Goiânia sentido, né? Para o mundo, né? Para o mundo. E para mim é uma honra, né? Isso. Nós temos de dar honra para quem tem honra, né? O pastor Evandro, que é nosso amigo, né? Ele nos enviou. Maravilhoso. Ele nos enviou, você conheceu? Conheci, um homem de Deus. O pastor Evandro, né? Pastor presidente da igreja, Baixada da Fé. Né? E aqui ele nos enviou para estar dando um apoio para o Márcio e para Surama. Né? E toda essa equipe. Isso. E no meio de toda essa trajetória eu conheci o Marcos, né? Sua esposa, sua casa, sua família. Porque eu acredito, por mais que haja denominação, nós somos um povo só. Isso. Né? E eu acredito. é uma honra, Marcos. É uma honra, mais uma vez. E eu queria, né? Eu estava olhando as suas redes sociais e aprendi algumas coisas sobre você, sobre o senhor. Então, eu queria, me deu a curiosidade de saber sobre missões. Porque eu te vi lá em diversos lugares, né? Em lugares extremamente pobres, né? Lugares que a gente vê, lugares carentes. A necessidade, né? E eu vi fotos, vi vídeos. Então, fala um pouquinho sobre missões. E conforme a gente for andando aqui, aquilo que surgir como vontade de aprender mais e de saber, eu vou fazendo as perguntas. A primeira coisa que eu quero deixar aqui, Marcos, eu sou um homem que eu caminho dentro da palavra de Deus. Né? A Bíblia diz: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus, né? E por andar segundo a palavra de Deus, o primeiro missionário que houve sobre a terra foi o próprio Deus, né? João 3,16
porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu, né? Ele não emprestou, ele deu, né? O seu Filho, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas que tenha vida e a vida eterna, né? Então, quando nós olhamos a palavra missão, nós olhamos para Deus, para o coração de Deus. E como você deixou bem claro, né, dentro da minha rede social, você encontrou alguns relatos. Somos missionários, né, já há muitos anos, né, vamos colocar aí 22 anos, né, cumprindo o ID do Senhor Jesus. E hoje nós estamos, né, já fui missionário em Portugal, já fui também missionário na Índia, né, apoiamos um trabalho na Índia, não que vivi lá, não que estive vivendo lá, né, apoiando o trabalho da Índia, né, porque quando você apoia, você também é um missionário. Como você é um missionário? Você ora, você envia e você sustenta, né? E no campo missionário, nós olhamos que o próprio Deus foi o primeiro missionário, né? E hoje nós estamos numa missão chamada Missão Ama, porque só faz missão quem ama, né? Só vai ao ID do Senhor Jesus quem ama. E naquele registro que você viu, nós estamos ali na cidade de Beira, né? Na cidade de Beira, nós temos uma aldeia chamada, um povo, né? uma aldeia, uma cidade, é como se fosse um povoado, chamada Iaminga. Isso é na África? Na África, Beira, né? E ali nós encontramos famílias, encontramos necessidade. Teve um evento, né, na igreja que aconteceu e teve algumas pessoas que vieram de longe me ver na África para ouvir a palavra, para ouvir o ensinamento da parte de Deus. E depois do culto eu perguntei de onde eles estavam vindo. Eles andaram 3 dias, meu Jesus, 3 dias, chupando cana e comendo farinha e bebendo água para chegar até o lugar da conferência. Uhum. E aquilo ali me impactou muito, me trouxe um impacto, né? Mais uma história de experiência de missões. E pela primeira vez quando eu fui ali na África, em Moçambique, eu tive essa experiência. E Deus colocou dentro do meu coração para construir uma igreja. E ali eu conheci o pastor Domingos, conheci ali outros irmãos, ali na cidade de Iaminga, e começamos o trabalho. Né? O trabalho, edificando. O primeiro trabalho que nós tivemos lá era uma tenda, latas em cima dessa tenda e plástico que rodeava. E dali daquela tenda nós fizemos uma igreja muito bonita para 700 pessoas. Que maravilha. Né? Naquele vídeo que eu entro, né, as pessoas batendo palma, sorrindo, se alegrando. Ali nós estamos inaugurando a igreja. Que bênção. E temos o projeto Criança Prato Quente, onde alimentamos ali aquelas crianças ali da aldeia, damos comida, damos ali alimento. E estamos agora no projeto de construir ali na cidade de Iaminga, Beira, queremos construir a sala das crianças, vamos construir a sala das crianças, queremos construir também o refeitório, que é a cozinha, e os banheiros, e também um projeto chamado atendimento de uma clínica, né, que atenda mulher grávida para fazer o pré-natal. Porque muitas vezes as mulheres não têm o pré-natal, a criança nasce com o cordão umbilical no pescoço, nasce com problema, com dificuldade. E o nosso objetivo é formar pessoas na área da enfermagem, lá em Moçambique,
nós já temos, até a esposa do pastor Domingos já é enfermeira, e nós ter esse ponto atendimento como se fosse um atendimento para pré-natal para as mulheres grávidas, né? E para as crianças também, e para ajudar aquela comunidade. E temos feito esse trabalho com amor, com carinho, com doações que as pessoas se dispõem, ministério, como o pastor Evandro, da Embaixada da Fé, que é um dos nossos parceiros, pastor Nilson, Semente Santa, lá da Bahia também, né, que é um parceiro, e outros parceiros, porque missão, ela está no coração de Deus, mas nem todo mundo entende o que é missão. E é isso, Marco. Fica à vontade. Pastor, e lá, a língua falada lá é o quê? Na África, é o inglês? Não, lá nessa África, o inglês é falado em Joanesburgo, né? Uhum. Em outras, como Nigéria, o inglês, mas tem as suas etnias, né? Se fala etnias, né? São línguas dos povos, das tribos. Ah, Marcos, tem muitas línguas, né? E lá onde nós estamos fala o português. Porque aquela parte ali de Moçambique foi colonizada através dos portugueses, né? Então ali consegue, por exemplo, você chegar lá, por exemplo, o brasileiro, por exemplo, fazer um culto em português fazer e em ter... português, não, faz em sem ter o português, um tradutor, por exemplo? Faz o português, mas tem de ter o tradutor da línguas deles, né? Porque são várias, né? Entendi. Você entendeu? São mais de 26 línguas. Meu Jesus. Né? Então, ou seja, na verdade o missionário ele não tem só o obstáculo financeiro, não tem só a questão do obstáculo de deslocamento, o obstáculo de aproximar desse povo, mas também de várias línguas. Então, assim, realmente é desafiador, né? Você tem uma dificuldade, porque até para você chegar aonde eu estou, você passa por várias Áfricas, né? Você passa por exemplo, você chega em Joanesburgo, você tem de falar o inglês, né? Se comunicar em inglês, né? E muitas vezes não tem avião no mesmo dia, então você tem de pousar em Joanesburgo, dormir em Joanesburgo, né? Comer, pegar táxi, ou então se não tiver dinheiro para pegar táxi, vai ter de pegar ônibus, então você tem de falar... Tem que entender, ou tem que estar com alguém que entende bem do inglês. Exatamente, você tem de ter o inglês, né? Você entendeu? Então tem essa dificuldade na questão também da língua, né? Atual. Pastor, a gente vê a importância de missões, né? Até na Bíblia fala o ID, né? Sim. Que Deus lá está falando sobre levar o nome dele para todas as nações, para todos os povos. Como que é hoje o Brasil no sentido de missões? Ele é um país que investe muito em missões, ele é um país de muitos missionários. Outra coisa, qual é a necessidade hoje de missionários ou não? Já tem muito missionários? Fala um pouco sobre isso. Eu acredito que o Brasil, Deus escolheu o Brasil como um celeiro missionário, né? Deus escolheu. Mas pelo tempo houve uma ruptura, né? O tempo vai trazendo uma ruptura, vai trazendo uma vaidade, né? Vai se desviando o propósito, né? Porque na realidade a missão, a missão, né, ide por todo mundo, isso aí não está incumbido ao mundo, mas está incumbido à igreja, né? O papel da igreja é ser missionária, né? Uma igreja que ela não tem uma visão missionária é uma igreja de um avião sem asa, né? E o Brasil ainda investe pouco, você acha, em missões? Eu acredito que o Brasil antigamente, né, outrora atrás, investia mais, né? Mas o Brasil, na questão de formar, na questão de alinhamento, na questão de escola de missionário, está um pouco meio indesejável, né? Né? Não
Não que eu estou generalizando, né? Porque nós não estamos aqui para fazer um julgamento, né? Mas as igrejas, elas estão enriquecidas, mas estão empobrecidas, né? Diante de Deus, né? Porque a questão de missões, ela envolve, né, o que a igreja arrecada, o que a igreja tem e o que a igreja pode fazer, né? Porque a igreja, ela não foi feita somente para construir templos bonitos, né? Templos elegantes, né? Tudo bem que... Isso é bom, né? Isso aí é dá bom. Conforto, né? Mas... Isso aí é bom. Mas são estruturas, matérias que vão ficar sobre a terra, né? Né? São blocos, né? Estruturas que vão ficar sobre a terra. Isso. Né? Não estou pausando dizendo que isso aí não é bom. Né? Mas perante o que arrecadam, o que é investido em missão ainda é muito pouco, né? Exatamente, né? Porque eu acho assim que colunas de concretos não tem mais valores do que almas, né? É verdade. Né? Entendeu ou não? Tenho certeza. Eu tô tangindo, não julgando mais. Não, mas é uma necessidade. A gente tem que falar da realidade. Da realidade. Entendeu? Porque muitas vezes, não cortando, mas voltando aqui à ponderação, tem colunas de concretos que vão ficar aí, né? Vão permanecer aí. Né? E as vidas que clamam, as vidas que estão gemendo, né? As crianças, né? Lá na África, né? Dá até vontade até de chorar, porque eu vivo essa realidade, eu estou no meio dessa realidade, a gente vê as crianças comendo cana, chupando cana, porque não tem comida, né? Então, ela tem de dibriar a barriga dela com aquele pedacinho de cana, porque é somente uma refeição que o pai ou a mãe tem, né? E a igreja do Senhor Jesus não pode omitir, né? O Brasil é um celeiro de desperdício de comida, de bebida, de muitas coisas, né? Entendeu? E quando muitas vezes nós falamos de missões, muitas pessoas, elas fecham o coração, né? Tem dinheiro para comprar um iPhone de última geração, mas muitas vezes não tem sequer um centavo para investir em missão, né? Porque se a gente for falar verdadeiramente de missões, do que a igreja tem de fazer, vai ser até um pouco meio... dá para falar de muita coisa no sentido assim, do que não é feito, que deveria ser feito. Exatamente, né? Entendeu? Do que se valoriza mais até do que a própria missão. Exatamente, entendeu? Uhum. Porque muitas vezes, né, o Marcos, né, eu vejo assim, né, a igreja, ela tem muitas vezes condição de trazer um cantor de 40 mil, de 50 mil, 60 mil, mas, né, enquanto tudo isso está acontecendo, né, a igreja não está enxergando missão. Não estou dizendo, não estou generalizando. Que não pode trazer. Você entendeu? Mas que às vezes priorizam coisas que para Deus não são importantes. Para Deus não é importante. Existe outras coisas que são mais importantes e eu creio que missões é uma delas. Né? Exatamente. E é engraçado assim que a gente vai entrando, como a gente comentou no último podcast sobre do aprendizado, né, da questão profética, o aprendizado em cada área da Bíblia, cada área da igreja. E é engraçado que a gente tem um entendimento de missão, até pelo menos eu tinha esse entendimento de missão, que missão era só quando saía do país, era só quando saía do nosso estado, mas a função de um missionário, ela pode ser dentro da própria cidade. Exatamente, porque tem a missão o ID e tem a missão local, né? Isso. A missão transcultural e a missão local, né? Então você pode ser um missionário no seu bairro, pode ser um missionário ao lado da sua casa, você pode ser um missionário a partir do momento que você queima por missão. Né? Você ganhar um mendigo de rua, um morador de rua, um vizinho. Sair para um bairro carente, por exemplo. Você está fazendo missão. Né? Porque existe a missão local e a missão em outras nações. Né? Exato. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Né? Então, a grande realidade é essa. Né? Então, falando de missões, né, Marco? Eu entrei dentro de uma casa, me chamaram para almoçar.
Né? Poxa, eu falei, poxa, estão me chamando para almoçar. E quando eu cheguei na casa da família, todo mundo alegre, tinha lá umas 10 pessoas, né? Uma casa com uma tapera, né? Uma tapera, entrei, tá? Me serviram água, lavaram minhas mãos, né? E eu sentei lá, me recepcionaram, e na hora da gente comer dentro lá, serviram um peixe seco para 10 pessoas. Meu Deus. Né? E quando os irmãos começaram a orar, né? A agradecer a Deus, as minhas lágrimas começaram a cair, e você vê a presença de Deus no meio daquela família, e eles me servindo aquele peixe. Dividindo o pouco que eles têm. Dividindo o pouco que eles têm, né? Colocando ali para mim comer, e eles com alegria, com felicidade. E muitas vezes as pessoas que estão agora me assistindo, nos seus apartamentos, dentro da sua casa, dentro do seu conforto, você tem tudo, mas muitas vezes você não é grato por aquilo que você já tem. É verdade. Né? E essa família naquele dia me mostrou que eles estavam gratos com Deus e grato por estar chegando naquela casa, por eu estar ali naquela casa. E eu achei muito isso aí interessante, Marco. No campo missionário você aprende muitas coisas, né? Ah, com certeza. Eu imagino que ali deve ser um ataque às emoções assim o tempo todo, né? De ver tanta pobreza, de ver tanta... porque assim, eu acho que o que está ligado a essa pobreza? É uma falta do conhecimento, vamos falar assim, é uma pobreza espiritual, é uma pobreza de conhecimento, é como se fosse uma mentalidade de escravo. O que leva a isso mesmo? Porque assim, a gente vê que eu tive pessoas que já foram para a África e para alguns outros países, e eu acho que eles me contaram alguma coisa, acho que foi da África, que você chega nas casas, não tem uma árvore plantada, não tem uma fruta, não tem uma verdura. O porquê disso? É por causa... É uma cultura... É uma cultura que eles não aprenderam a isso? Marcos, qual a dificuldade nisso? Assim? Marcos, aonde que está ligado isso? Marcos, respondendo a sua pergunta, eu vou responder na Bíblia. Vou responder na luz da Bíblia. A partir do momento, Marcos, que o pecado entrou no mundo, entrou a desgraça. Entendeu? E a maior desgraça na vida do ser humano é a falta de conhecimento. Entendeu? Nós também aqui no Brasil, nós temos também essa escravidão. Né? Nós também temos essa falta de entendimento. Né? Tem lugares no Brasil que é muito pobre, tem lugares no Brasil que as terras, elas reivindicam a presença de Deus. Né? Não que a terra não seja de Deus, mas quando uma pessoa, quando uma nação, ela dá legalidade ao mundo espiritual, aquilo ali se transforma o quê? Se transforma um deserto, se transforma uma terra amaldiçoada, né? Por isso que a missão, ela tem de existir para que a gente levamos a palavra de Deus, e aonde há maldições, aonde há pobreza, porque a pobreza é uma maldição, a pobreza é uma legalidade, né? Porque um dia me perguntaram para mim por que tanta desgraça, por que tanta miséria, por que tanta tragédia no mundo. Né? Isso não é culpa de Deus, isso aí verdadeiramente o ser humano que se afastou de Deus. Né? E por mais que nós estamos no Brasil, o Brasil tem a sua cultura católica, né, evangélica, né? Então todos nós do Brasil sempre acreditamos em Deus. Né? E tem outros lugares do mundo que não acreditam em Deus, acredita na bruxaria, acredita na macumbaria, e aonde há tudo isso, essas tradições de pai para filho, de filho, né, que vem dos pais, dos avós, isso traz a consequência do caos. Né? Não sei se você está entendendo. Eu estou entendendo, sim. O que eu estou falando. Né? Estou entendendo. Entendeu? Então a consequência de muitas coisas é uma geração que está vivendo debaixo de maldição. E a missão, ela serve para quebrar
né, toda a maldição. A missão ela serve para trazer quem é o próprio Deus, quem é o Senhor para essas pessoas, né? Então, por isso que quando um missionário, quando uma pessoa ela entra dentro de lugares assim, começa a ter vida, né? Eu me lembro que quando nós tivemos fazendo uma obra missionária em Salina, já ouviu falar de Salina? Já, assim... Era conhecido como a terra da cachaça, né? E nessa época eu tive lá e tinha um casal um casal da Inglaterra, e nesse dia quando eu cheguei com o pastor Francino, e ali foi estabelecida a primeira igreja, né? Já tinha uma igreja e o pastor Adelmo chegou, e naquela cidade nós estabelecemos o reino. Ali havia muito bebida, ali havia muito crime, ali havia muita miséria. E a terra era improdutiva. E hoje dá mandioca lá de 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, né? Então, quando a palavra de Deus chega na terra, chega para arrancar a maldição. É por isso que há muitos lugares que o diabo quer predominar, quer prender, quer trazer o cativo. Por isso que o Brasil é abençoado, Goiânia é abençoado, Goiás é abençoado. O Brasil tem sido abençoado porque há um povo clamando, há um povo orando, há um povo buscando a presença de Deus. Essa é a minha resposta, Marcos. Nós podemos dizer que os Estados Unidos é um país próspero porque ele começou lá atrás através do cristianismo, seria isso? Não, porque assim, eu não sei quem eu vi falando sobre isso. Os Estados Unidos é o berço do começo da palavra de Deus. Olha aí. Então nós podemos dizer que isso tem a ver. Sim, não. Biblicamente tem a ver. Olha só. Porque quando uma nação assume que o Senhor é Deus, ela já, por si só, ela vai ser próspera. Por si só, ela quebra toda a maldição. Olha só. Né? Por si só, ela quebra toda a maldição. Uhum. É como tem aí um país aí, tem um país aí chamado Panamá, que o presidente lá assumiu que Jesus é o Senhor daquela terra. Que maravilha. Né? Equador também assumiu também. Né? A criminalidade abaixou, a bandidagem abaixou, o suicídio abaixou, entendeu? Tudo começou através do quê? Da palavra de Deus. Quando, né, a Bíblia diz, quando a gente reconhece Deus como Senhor, a Bíblia diz assim que o Senhor vai vir e vai sarar o quê? A terra. Né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar, orar, né, eu ouvirei do alto céu, virei e sararei a vossa terra. Então a terra, ela tem exterioridade, por quê? Porque não tem a bênção de Deus, não tem ali o fundamento de Deus. E a África, ela sofre por isso, entendeu? Tanto é que missionários morrem na África, né? São mortos, né? Pelos religiosos, né? Pelos feiticeiros, pelos bruxos, né? Qual país hoje, pastor, que tem mais necessidade hoje de missões? Qual é o país hoje? O Paquistão, né? O Paquistão, né? Esse mundo árabe, né? Muçulmanos, né? Que não aceita, né? O cristianismo, não aceita a palavra. E eles estão presos, né? As mulheres estão presas, as crianças estão presas, a miséria predomina, né? Por quê? Porque há uma maldição, né? Não que eu estou respeitando os muçulmanos, né? Mas os xiitas, né? As pessoas que se explodem, dizendo que Deus mandou se explodir, matar, né? E esse Deus que nós pregamos, ele não mandou a gente se explodir, ele mandou a gente trazer vida, né? Entendeu? Então tem toda essa situação que um missionário ele tem, né? O comunismo, né? Você entendeu? É Cuba, é China, né? Vários países do mundo, né? É por isso, Marco, que eu tenho uma ideia que Jesus não vai voltar agora. Por quê? Porque ele não vai voltar agora. Por quê? Porque o que tem de ser feito ainda não está sendo feito. O que tem de ser realizado ainda não foi realizado, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu acredito que não. Né? Por quê? Por que essa pergunta? Porque nem a igreja brasileira tem a consciência do que é missão. Por que Jesus vai voltar agora?
né? O índio precisa, né? O muçulmano precisa, o comunismo precisa, outras nações precisam, né? Então, né, para nós que estamos aqui, sombra e água fresca, né? Desculpa, não estou... Não, mas é verdade. Sombra e água fresca, você está entendendo o meu raciocínio? Eu estou entendendo, né? e na verdade, assim, se a gente for fazer uma análise, é como se a gente estivesse vivendo dentro de uma bolha. Exatamente. Porque... Por que Jesus vai voltar agora, Marcos? Por quê? Para quê? Sendo que muitas pessoas não foram salvas. Exatamente. Né? Nem foram salvas e nem ouviram ainda falar no nome dele, né? A palavra dele. Ontem mesmo você estava falando para mim que lá onde você mora, seu irmão mora, não chegou lá da maneira que tem de chegar a Exatamente. Palavra, né? Dentro dos interiores. Exatamente. Né? Se a gente olhar aqui dentro dos interiores de Goiás, né? Goiânia, não chegou ainda. Não, esses dias eu me assustei por ver uma pessoa conhecida que nunca tinha lido nada na Bíblia. Então. E isso tem muita gente. Então. Que às vezes tem uma Bíblia aberta dentro de casa, mas ela nunca pegou a Bíblia para ler um versículo. Então, assim, como que você vai conhecer Jesus se você nem pegou a Bíblia para ler nada sobre ela? Você já ouviu falar do Vale do Jequitinhonha? Já. Você já ouviu falar do Sertão Nordestino? Sim. Então, né? Eu vejo assim, né? Tá lá o Sertão Nordestino, até onde o urubu morre, né? Essas pessoas não foram alcançadas, né? E por que essas igrejas, por que esses homens ideais, né? Que a gente temos homens aí fantásticos, né? Que parece que eles são melhores do que Jesus, né? Por que eles não vão lá e dão uma solução para tudo isso, né? Então, esse evangélico que nós estamos vivendo, a gente tem que tomar muito cuidado, né, Marcos? Porque nós estamos vivendo o tempo do envaidecimento, né? Da vaidade humana, né? Da percepção humana. Eu não estou dizendo, não estou generalizando que não tenha homem de Deus, né? Tem muitos homens de Deus, mas eu acredito que muitas vezes as pessoas trocaram o certo pelo errado, né? E o certo é a gente andar segundo aquilo que Deus quer, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Visitai os órfãos, as viúvas nas suas necessidades, né? E darmos condições, né? Porque muitas pessoas não entendem, né? Você sabe quanto que é uma passagem de avião para você chegar lá na África, Marco? Bom, tem uma ideia? Essa eu sei porque nós temos missionários enviados para lá, inclusive eles estão lá para, entre outras coisas, aprender o inglês. E foi uma passagem para 3 pessoas, se eu não estiver enganado, assim, num dia normal, parece que 15 mil reais. Então você vê, né? Não, missão, a missão, ela é, se a gente for analisar, ela requer muitos recursos, muitos recursos. Porque, assim, por mais que... Eu vi um estilo de... Tem um amigo nosso que ele trabalha com missionários, discipula missionários, acompanha missionários, que ele treina missionários de lá. Mas ele tem que mandar recursos. Ele, de vez em quando, tem que estar pessoalmente junto com eles, né? Então, assim, isso tudo gera custos, né? Custos. Você sair de um país para ir para outro país, realmente são custos muito caros, muito altos. Exatamente. E tem que vir de alguém, né? Tem que vir de algum lugar. Na realidade, isso aí tem de vir da igreja, né? Exato. A igreja tem de gerar isso, né? Exatamente. Por exemplo, a igreja gera recurso para comprar um telão de 70 mil, 80 mil. Por que não gera recurso para ganhar alma também? Né? A igreja, ela gera, muitas vezes, recurso para colocar ar-condicionado que tem de ser colocado. Não estou dizendo que não tem, mas... São tudo necessidades, conforto... Mas a gente tem que colocar um limite nisso, né? Porque às vezes as pessoas não colocam um limite nisso, né? Porque
beleza, hoje eu tenho um telão aí bem grande, aí eu já acho que o meu telão tá pequeno, e aí de repente eu acho que a minha igreja ela poderia ser mais confortável, às vezes eu tô alugando e eu acho que não pode alugar, eu acho que teria que construir, não tem limite, né? Nós falamos muito sobre isso, da questão nossa pessoal. Então, às vezes tem igreja que tá vivendo isso. Então, assim, se você for analisar, é a nossa vida, porque se a gente for olhar para nossa vida da forma mundana, sem olhar pelo lado espiritual, a gente nunca vai achar a hora certa de pagar o dízimo, de ofertar, de ajudar. Por quê? Porque sempre a gente vai ter uma necessidade. Sempre você vai estar... hoje sua casa é pequena, amanhã seu carro é humilde, depois você acha que você precisa de um rancho, e assim por diante. Aí você acha que você tem que ter uma estabilidade financeira para sua terceira idade. Então, assim... e às vezes isso pode ser levado também para as igrejas como exemplo. Então, eu quero deixar aqui bem claro, né, o Marco, para todos os líderes, né, tô olhando ali para aquela câmera ali, eu quero deixar aqui bem claro que a gente não estamos aqui debatendo, querendo mudar a visão de ninguém, né, simplesmente nós estamos aqui falando de missões, né, e eu sei que, com todo o respeito que eu tenho a muitos líderes, tem líder que não vai gostar de ouvir, né, o que nós estamos falando, porque verdadeiramente eles estão fora, né, daquilo que Deus quer que eles venham a ter, né, porque cada um de nós vamos prestar conta um dia, com certeza, né, diante do Senhor, sim, diante da sua presença, né? Sim. Então, o que eu tenho para falar, né, com todo respeito, com toda humildade, né, que você venha analisar se vai valer a pena muitas coisas, né? Porque tem coisas que são passageiras e tem coisas que são eternas, né? E você viver missões é você depositar na eternidade, né? É isso que eu tenho para falar de missões, o Marcos. Pastor, agora saindo um pouco, continuando em missões, mas mudando um pouco do assunto, por que eu vejo demais, no Brasil se fala muito, e sempre que eu vejo falar de missões, eu vejo sobre a África. Parece que uma boa parte de missões está destinado à África. Por que isso? Porque é o seguinte... Qual que é o fator que... Tem. Quando Jesus nasceu, ele desceu para a África, né? Quando Jesus ele nasceu, ele foi para a África, né? O Egito era a África, né? Jesus foi para lá, né? Quando houve a matança, ele escapou para lá, né? Ele ficou um tempo lá na África e depois subiu. Então, o próprio Jesus, ele ama a África, né? Olha só. Incrível. E uma resposta bíblica, né? Porque a gente vê realmente a carência de lá, né? Porque você sabia que quando Jesus, né, Marcos, me perdoe, mas quando Jesus desceu à África, ele foi lá para um propósito, né? O Senhor Deus escolheu a África, né? A África está avivada em oração, né, Marcos? A África ora, a África jejua, né? Quando eu chego lá, a liderança a qual está lá, Pastor Domingo, eles estão jejuando 7 dias, 10 dias, né? Eles começam um culto orando 4 horas, né, Marcos? Olha. Orando 4 horas, né? Meu Deus. Né? Então, né? Se a gente comparar a igreja do Brasil com a África, a gente está perdendo em muitas coisas. Eles não têm comida, não têm um conforto que a gente tem, mas eles, quando aceitam Jesus, aceitam de verdade, né? Esse dia eu vi um vídeo, acho no Instagram. Eu não sei se é na África, mas eram pessoas negras. Desculpa, o Fabrício de Massachusetts, nosso amigo, o pastor Fabrício, está nos ouvindo lá nos Estados Unidos. Fabrício. Olá, Fabrício. Prazer. Ainda bem que tem esse homem de Deus aqui para estar falando, nos esclarecendo alguma coisa aqui. Amém.
Fabrício, Deus abençoe. Um abraço a Dalva, um abraço a toda a família, ao David, a Emily e a você, meu amigo. Grande amigo. Prepara aí, tá bom, Fabrício, que eu tô chegando. Mas eu vi um vídeo esses dias acho que no Instagram, não sei onde que foi. De uma igreja que só tinha as paredes, não tinha o teto. Às vezes até você viu, porque acho que deve ter viralizado. Isso aí a gente vê. Não, isso é normal lá, né? Normal, é. E eu vi, tava chovendo durante o culto. E o povo lá dentro. Adorando. Adorando. Meu Deus. Aí é quando você falou assim, igrejas que estão adorando, que estão louvando, que estão... adorando mesmo. Eu fiquei encabulado com aquilo lá. Então, a pergunta sua foi essa, né? Por que África, né? Porque o coração de Deus está na África. Não está só no Brasil, está na África. Né? Deus, a Bíblia diz que o Senhor Deus, ele efetua tanto o seu querer como aquilo que ele quer, né? Então, quem somos nós para discutir aonde ele está escolhendo? Né? É verdade. Né? Quem somos nós para dizer não? Né? Então, a gente não temos de ter essa ignorância, né? Porque muitas pessoas têm essa ignorância. Nós temos de entender que Deus, ele é onisciente, onipresente, ele é de todos, né? Ele é da China, é do Japão, é da América, é da Índia, né? Ele está em todos os lugares, né? E tem lugares que ele vai escolher para... Né? Tem pessoas que não lê Bíblia, Marco, deixa eu dar aqui um recadinho. Tem pessoas que não lê Bíblia e não tem entendimento. É como você falou. Né? Por que a África? Porque Jesus esteve na África. Né? Jesus pôs o pé na África. Entendeu? Então, tem um mistério aí, né? Com certeza. Tem aí um significado muito grande, né? Pastor, como você tem viajado muito aí... para vários países, ainda existem, eu lembro da minha infância e eu via isso pela televisão, ainda existem países ainda que pessoas morrem de fome? Existe. Qual hoje podemos dizer o país hoje que, vamos dizer assim, ou que morre mais gente de fome, ou o país mais em situação assim, de escassez de alimento mesmo? Qual seria? Poxa, existe. Porque eu lembro que gravou na minha mente, na minha infância, Etiópia. Etiópia. E continua. Mesma coisa. Continua a mesma coisa. Meu Deus. Continua. Aquelas crianças morrendo. Desnutrida, não tem médico, não tem nada. Né? Mas você sabe que tem muitas pessoas, né, muitos milionários que estão se levantando aí nesses últimos tempos e socorrendo, né? Socorrendo essas nações, né? Ô Marco, deixa eu falar uma coisa. Um empresário, um homem que é empresário, empreendedor, quando ele tem uma visão missionária, Deus explode com ele. Deus abençoa ele. Não precisa ele nem orar muito, não precisa ele nem jejuar muito. Só dele atender o chamado, Deus vai mudar toda a história da vida desse homem, da vida dessa mulher, né? Porque eu vejo assim, tem milionários nos Estados Unidos, né, que faz a obra. Eu conheço pessoas, né, que mandam container, eu conheço pessoas que mandam recurso, eu conheço pessoas que mandam... E essas pessoas, cada vez que elas mandam mais, Deus multiplica, né? Temos histórias maravilhosas aí de muitos milionários, de muitas pessoas que chegaram aonde chegou porque abraçaram a questão da obra missionária, né? E eu faço agora, quando esse programa for pro ar, que você seja um mantenedouro da obra de Deus, que você possa se levantar, que você não consiga enviar milhões, mas que você faça a sua parte e você vai ver o quanto que Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa, vai abençoar os seus projetos, né? Porque Deus também tem a sua terra e Ele escolhe também a terra para a gente plantar e a gente colher, né? E missão é uma terra de abundância. Mas eu peço também que você, quando for investir em missão, você procure saber
né, se essa missão está sendo feita de verdade, se essa missão tem clareza, se essa missão tem relatório, se essa missão... seriedade dela. Se essa missão tem seriedade, entendeu? E quem está por trás. Exatamente. Porque nós sabemos o seguinte, missão, como a gente estava falando de passagens aéreas, quando você sai para outro país, missões, custa muito caro. Mas para Deus, quanto custa uma vida? Não tem preço. Então eu quero dizer o seguinte, é aquilo que o pastor falou aqui. Tem pessoas que vão ser levantadas por Deus para ser o próprio missionário. Aquele que vai ali, que está à frente. Que sai, que viaja, que muda para aquele país e vai fazer missões. Ou pode ser o missionário de lá mesmo. Mas tem pessoas que são levantadas para ser um missionário dentro da sua cidade, no seu bairro, em outros bairros que tem a necessidade de levar a palavra de Deus. Também é missionário. Tem um missionário que é aquele que nunca pisou em nenhum lugar, mas ele levou recurso. Então, fiquem atentos a isso. Porque Deus, às vezes, ele te está contribuindo, está te ajudando a prosperar, e no meio disso tem um sentido. E às vezes você não descobriu isso ainda. E de repente isso pode te custar algo depois, porque de repente Deus está te levantando para que você seja um financiador da obra dele, e você está pegando todos esses recursos e guardando para você mesmo. Exatamente. Então nós temos que entender que as coisas de Deus é como se fosse um rio, uma fonte que ela não para de jorrar nunca, para aquele que o dinheiro entra, mas que ele também sai. Que ele sai para que ele não se represe, né? Já foi feito um comentário sobre o Mar Morto, né? Em Israel. Por que ele chama Mar Morto e por que as águas de lá são horríveis? Pelo que eles falam, já vi algumas matérias sobre isso. Porque ele é um rio que retém. Ele não é um mar um lago que passa água por ele e vai para outro lugar. Ele retém. Então, tome cuidado com isso. Se você está retendo tudo que Deus está te mandando. Tá? Porque se você quer ser um missionário, você não precisa pisar na África, você não precisa pisar na Índia e outros países. Mas que o seu recurso, que o seu dinheiro, através de outra pessoa, vá lá. Que você seja um mantenedor de um missionário ou de uma missão que já tem ali, né? Mas sempre olhando o quê? A seriedade e a responsabilidade de quem está fazendo aquilo ali. Para que realmente o seu dinheiro, né? Apesar que se alguém estiver pecando, você está fazendo a sua parte e ele que não está fazendo a dele, o problema é dele. Mas nós temos que entender que nós temos que fazer esse recurso chegar onde precisa. Porque na realidade, Thaís, Deus abençoe, daqui a pouco eu falo com você. João, Deus abençoe a todos. Pastor Miguel, Deus abençoe. Na realidade, Deus não vai trazer o enriquecimento para você se você não tiver uma visão de enriquecer o próximo, né? Exato. Entendeu? De repartir, né? Então, aquele que assume missão, aquele que está verdadeiramente na missão, aquele que verdadeiramente enxerga a missão, né? É como o Fabrício aqui, ó, diz o David Apóstolo que tem uma oferta para a África. É o filho do Fabrício, que mora nos Estados Unidos, né? Eu tenho ele como um sobrinho. E é engraçado, eu vou falar do David. O David, quando eu chego lá, ele tem lá um cofrinho. E aí quando eu chego, né, que é um filho de um amigo nosso, aí ele vem, me dá $20, $30 e ele fala, isso aqui é para missão. Olha só que lindo. Né, o David, né? Mas isso aqui é uma cultura familiar. Isso, né? somos nós que vamos implantando isso nos nossos filhos. O Fabrício está aqui, isso aí é uma cultura. Isso. Né? É um empresário, né, bem sucedido, Deus tem abençoado a vida dele, né? Nos ajuda também em missões, mas por que o filho dele age dessa maneira? Porque ele ensinou o filho a repartir com o próximo, né, com os necessitados. Então, missão é para aqueles que entendem, compreendem, e logicamente que o objetivo de Deus é enriquecer muitas pessoas.
Mas para que Deus vai te dar 10 milhões, 15 milhões, se você não tem uma visão com o seu próximo? Se você vai reter. Se você vai reter. Tá? Marcos, obrigado. Eu que agradeço. Satisfação é nossa. Mais uma vez. Tá bem. Né? Eu acho que a gente falou... Já teve um esclarecimento, né? Sobre missões. Né? A importância de missões. Né? A importância de ser um mantenedor, de ser um abençoador. Um carregador de água e de pão, né? Isso, sobre missões. Né? Que você não precisa estar lá, mas que você seja um doador. É o que você falou, né? Marco, né? É o que envia, é o que sustenta. E a gente não tem dúvida que Deus, que é o nosso Pai, que é o dono do ouro, da prata, que é o dono de tudo, ele vai nos abençoar e vai fazer com que cada dia a gente multiplique isso mais, porque ele conhece o nosso coração. É isso aí. E se nós temos um coração de missionários, que seja somente para doar, Deus já está olhando para isso. É isso aí, Marco. Pastor, muito obrigado. Amém. Satisfação foi nossa, viu, meu amado? Que maravilha. Agora eu tenho mais um amigo em São Paulo. Rapaz, a minha casa tá aberta lá. Amém. Eu tô te convidando para ir para África, tá? Que é isso? Olha só. Tá bom? Que maravilha. Nossa vontade é de conhecer todas as nações. Eu agradeço. Eu quero deixar meu agradecimento. Posso deixar meu agradecimento? Com certeza. Eu quero deixar meu agradecimento ao Marcos, né? A essa sala aqui de podcast, nessa mesa, ao técnico, a toda a equipe que está aqui gravando, né, que está aqui nos auxiliando, pela água, pelo café, por essa recepção, e a você de Goiânia, né, para o mundo, né, e que Deus possa abençoar, e muito obrigado. Amém. Ô Marcos. Nós que somos gratos. Essa é a minha palavra final, tá? De pegar esses 30 anos aí caminhando com Jesus, trazer esses esclarecimentos para nós. Amém. Obrigado, muito obrigado Amém. por esse tempo, por essa disponibilidade. Pastor, mais uma vez, aonde eu encontro Marco, o apóstolo Alan? Você me encontra na minha rede social, você pode entrar lá no Instagram, Apóstolo Alan Robson. Apóstolo Alan Robson. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Né? É a mesma coisa de missionário. Né? Não é um título. Né? Não é um título, é um envio. Né? Então você me encontra lá e no Face também, Apóstolo Alan Robson. Então aí você entra dentro da minha rede social, me dá lá a mensagem, manda lá no Menses, né? Manda lá e a gente vai se falando, você que se interessa por missão. Isso. E eu agradeço ao povo aí, né, que vai participar, vai ver, né, esse podcast aqui com o Marcos. E gratidão, Marcos. Gratidão. Tá, e lá no Instagram dele tem bastante coisa lá que ele postou, das missões, os lugares que ele tem ido. Isso. E é bem interessante a gente ver isso porque às vezes a gente tá vivendo dentro de uma bolha e não tá tendo noção do que tá acontecendo aí fora. E até aqui dentro do Brasil mesmo, tá? De pessoas realmente que precisam de uma ajuda em todos os sentidos, até para te levar uma palavra. Obrigado, Pastor, muito obrigado mais uma vez. Pelo apoio. Fica com Deus. Valeu. Tudo tchau. bom.